Oi para todo mundo. Hoje eu quis trazer para vocês esse projeto que ele é baseado numa série de exercícios feitos pelo professor Michael David Sterling. Ele foi professor na Revere Academy em São Francisco, nos Estados Unidos. Esse projeto tem uma proposta de fazer um pingente usando apenas serras, sem usar nenhum tipo de solda para fazer as garras. Eu estou usando uma chapa de latão de espessura 0,6 milímetros. Você pode usar chapa de prata, pode usar chapa de cobre, de latão, qualquer chapa que você tenha disponível. Eu escolhi uma pedra cabochão oval com cerca de 2 centímetros na parte mais larga. Você pode usar qualquer pedra cabochão que você tenha. A mais fácil seria uma pedra redonda ou oval, mas nesse exercício você pode usar uma pedra quadrada ou uma pedra gota para fazer, desde que você adapte o desenho para o desenho da sua pedra. Uma parte bem importante desse exercício é você aprender a desenhar direto na chapa com uma ponta seca. Isso possibilita o seu traçado sair mais limpo e mais preciso do que usando uma caneta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma linha no eixo vertical do seu pingente usando uma régua e uma ponta seca. Nessa linha, você vai fazer uma marca mais ou menos no centro e vai posicionar o compasso com abertura de mais ou menos 2 a 3 centímetros, colocando uma das pernas nesse centro. Com o compasso, você vai fazer 2 marcas na linha vertical, com a mesma distância do centro, uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Agora você vai abrir o compasso um pouquinho mais, digamos 1 centímetro a mais, vai colocar uma perna na marca do lado esquerdo e traçar um semicírculo perto do centro, a partir desse ponto. Depois você vai colocar a perna do compasso na outra marcação e desenhar um outro semicírculo a partir desse segundo ponto. O objetivo é, no final, você ter 2 cruzes, uma na parte de cima na linha e uma na parte de baixo. Essas 2 marcações são feitas com o compasso aberto na mesma medida. Aqui você vê a chapa com a linha vertical, a marcação do centro, as 2 marcações laterais e as 2 marcas em cruz, feitas na parte de baixo e na parte de cima da sua linha. Agora, com a ponta seca e uma régua, você vai traçar uma linha passando pelas 2 marcações em cruz. Dessa forma, você vai ter uma linha perfeitamente perpendicular em relação à primeira linha vertical que você fez. Essa é a maneira geométrica de construir uma linha que esteja exatamente a 90 graus da outra. Agora você vai posicionar a sua pedra bem no centro dessa cruz e desenhar toda a volta da pedra com uma ponta seca. Depois, você vai pegar o compasso e medir na sua pedra uma distância mais ou menos da borda de baixo até 1/4 do tamanho da pedra no lado maior, do mesmo jeito que está na foto. Não precisa ser super exato, mas tenha certeza que você está pegando toda a base da pedra e um pouco da parte de cima. Esse vai ser o tamanho da sua garra. Com o compasso aberto nessa medida, posiciona uma das pernas na linha que marca a borda da pedra e marca essa distância na continuação da cruz. Faça isso nas 4 pontas desenhadas. Agora você pode ver na foto a marcação dessa mesma distância nas 4 pontas do desenho. Essas vão ser as 4 garras. Agora, você vai desenhar com uma caneta as garras que vão cravar a pedra. Elas devem ser um pouco mais largas na base e terminando em ponta no final da marcação. Aqui eu deixei a ponta um pouquinho mais grossa para eu poder ajeitar depois com uma lima, sem deixar a garra muito fina. Depois disso, você vai desenhar as pétalas maiores do desenho do pingente. A ponta da pétala deve estar a uma distância de mais ou menos 5 a 7 milímetros acima da ponta da garra. Você pode usar um compasso para transferir a mesma distância da pétala na parte superior e na parte inferior do pingente. E aí você faz a distância do lado esquerdo e do lado direito do pingente. Se você usar o compasso, você consegue que elas fiquem exatamente com a mesma medida a partir do centro. Depois, junta os 4 pontos do pingente formando um losango. Esse vai ser o limite externo da sua peça. Ele vai te ajudar como um parâmetro para você desenhar as pétalas.
Agora você desenha as 4 pétalas do pingente usando uma caneta, tipo caneta de retroprojetor, uma Sharp. Você não precisa fazer necessariamente respeitando o limite do losango, que é o limite externo do pingente, mas o losango te ajuda a fazer os 4 lados iguaizinhos. Depois você vai desenhar a parte interna das pétalas, a espessura das pétalas. Essa espessura não deve ser inferior a 2 milímetros, tá? Para evitar que a peça fique muito frágil. Por último, aqui eu marquei com a caneta um espaço entre as garras e as pétalas. Essa parte de metal que está pintada é a parte que vai ser removida com a serra. Agora, você precisa usar um punção de metal para fazer as marcações onde a gente vai furar a chapa, em toda essa parte de metal que vai ser removida. Então, você coloca a chapa sobre um pedaço de madeira e usa uma broca de 0,9 ou de 1 milímetro no motor suspenso para fazer as furações. Agora você passa a serra por dentro do furo e pode começar a serrar para retirar toda essa parte que foi marcada com a caneta. Tenta fazer a serrada da maneira bem calma e bem limpa, bem próxima à linha, tentando não tirar metal demais, principalmente na parte das garras. Depois de serrar todas as áreas internas do pingente, você pode começar a serrar a parte externa. Agora você já consegue prever mais ou menos como vai ficar seu pingente quando você coloca a pedra bem centralizada no metal. Nesse momento, você deve usar uma lima meia cana para limar a parte externa do pingente. Lembra-se de sempre usar a parte curva da lima para limar as partes curvas e côncavas do desenho, e usar a parte plana da lima para limar as partes convexas do desenho. Depois, você usa uma lima lombo de burro para limar bem justinho no V, nos Vs do desenho do pingente. Se a sua peça estiver deformada um pouco durante a serra, você pode usar um martelo de plástico ou de madeira em cima de um bloco de aço para acertá-la e deixá-la bem planinha de novo. Agora você pode usar uma lixa bem grossa, como por exemplo a lixa 180 ou 220, e em movimentos circulares, para lixar toda a superfície na frente e no verso do pingente. A minha escolha foi de fazer um pingente escovado, lixado, mas se você quiser fazer uma peça polida, esse é o momento de você usar todas as lixas. Você pode começar com a 280, 320, 400, 600, até a 600 para você dar o pré-acabamento. É agora que você faz. Agora você deve usar um alicate de bico chato para dobrar as garras para cima. Certifique-se que a ponta do alicate está bem rente na base da garra, e aí você faz o movimento de dobra lentamente até a garra ficar a 90 graus da chapa. Levante as 4 garras da mesma forma. Agora coloque a pedra sobre a peça e verifique se as garras estão bem juntas à pedra e se ela não está muito apertada. Ela deve se sentar confortavelmente sobre o pingente, mas sem nenhuma folga entre a pedra e as garras. Caso não esteja bem ajustado, volta e refaz esse ajuste com alicate chato, tá? Esse ajuste é importante. Agora você pode usar uma lima chata ou uma lombo de burro para acertar as laterais das garras, deixá-las bem retinhas. Por que a gente não fez antes? Porque agora você tem acesso à lateral das garras para você poder limá-las com tranquilidade. Veja aqui que no meu caso, uma das garras acabou ficando bem maior do que as outras. Se isso acontecer com você, você pode limar a ponta dessa garra até ela ficar da altura das outras. E depois você lima a lateral de novo para acertar a pontinha, deixar ela pontudinha novamente. Nesse ponto, a peça já está pronta para ser cravada. Se você quiser uma peça polida, esse é o momento de você passar de novo uma lixa 600 para tirar qualquer risco que tenha aparecido, e aí você pode levar a peça para a politriz. Para cravar a pedra, você pode usar essa ferramenta que se chama calcador. A minha foi feita pelo Daniel Ponso usando uma lima velha, mas você consegue comprar essa ferramenta em fornituras. Na falta de um calcador, você pode usar um pedaço de plástico duro, como um cabo de uma escova de dentes, que você lime a ponta para ela ficar chata, planinha. Aqui no caso eu estou demonstrando com a parte de trás de uma caneta de plástico,
que ela funciona nesse caso porque a minha chapa de latão está recozida e está bem molinha. Você vai pressionar as garras sempre opostas uma da outra. Então, com o calcador na lateral, você vai pressionar as garras na posição norte, depois na posição sul, depois na posição leste, depois na posição oeste. O calcador, ele está praticamente horizontal em relação à mesa, tá? Depois, com o calcador um pouco mais inclinado para cima, você vai pressionar de novo as garras nas mesmas 4 direções. Aí você vai fechando um pouco mais as garras, sempre trabalhando os lados opostos. Você deve fazer todo esse processo aos poucos, para evitar de você empurrar demais uma garra antes das outras. Por último, você pode usar um alicate chato ou um alicate paralelo para pressionar a pontinha das garras para baixo. É pouca coisa, tá? Isso tem que ser feito de forma bem delicada e com muito controle, para evitar que a sua peça seja arranhada ou que o alicate escape, ele risca a pedra ou até quebra a sua pedra, tá? Não use muita força, é só para dobrar a pontinha para baixo mesmo. E aí tá a peça pronta. Você pode terminar o acabamento com uma esponja Scotch-Brite, que você pode passar em toda a peça, ou você pode usar uma borracha de silicone para polimento se a sua peça for polida, tomando só cuidado para não riscar a pedra. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aceito dúvidas, críticas gentis e sugestões, são muito bem-vindos. Me mandem fotos das suas peças e dos processos, posta nas mídias, dá tag no meu nome, dá tag no perfil da escola para a gente poder acompanhar, tá bom? Um beijão e até a próxima!